Olá, vamos iniciar o estudo de hoje com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela Tua bondade, misericórdia e amor. Suplicamos agora a Tua presença, o Teu Espírito Santo a nos dar entendimento e sabedoria. Por favor, seja nosso mestre, ajuda-nos a entendermos o que vamos estudar e ajuda-nos a também colocar em prática tudo o que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Provérbios capítulo 6. Iniciamos um novo capítulo. E nós paramos na parte... nós vamos ver, na verdade, os versos 1 a 5 hoje. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se deste a tua mão ao estranho... Veja só, tanto o estranho como o companheiro. Fiador. Não ser fiador. Nós vamos ver aqui mais adiante que o conselho é não ser fiador. Se. E o que é ser fiador? Quando alguém tem uma dívida e para ter uma segurança, a pessoa, né, que vai receber o dinheiro, digamos, alguém compra um carro. E aí vai que acontece que ela não consiga pagar o carro, ela pega alguém como fiador. E aí, caso ela não consiga pagar o carro, o fiador vai pagar para ela. Não é o carro dele, não está no nome dele, não tem nada a ver com ele, mas é essa conexão, assim, um fiador. E então Deus aqui nos está dizendo: se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Então veja só, tanto o companheiro como o estranho não é para ser fiador. Por quê? Verso 2: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Não seja fiador. As tuas palavras vão te fazer com que você fique preso nisso. Verso 3: faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deixe a situação como está. Não é bom isso. E o verso 4: não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Esse é o conselho de Deus. Livra-te, não espere, não deixe adormecer, não dê sono aos teus olhos. Quanto antes resolver isso, resolver como? Sair da fiança, deixar de ser fiador. Por quê? Nós já vamos entender. Provérbios 6, né? Provérbios 11, verso 15, veja só. Provérbios 11, 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Então, evitar a fiança, ao máximo, é a segurança. Não entre. Por quê? Que sofrerá severamente. Deus dá liberdade. Deus não diz assim, é proibido, você nunca vai fazer isso. Deus não tira a nossa liberdade. Se a gente quiser, a gente pode fazer isso. Não é indicado. Vai sofrer severamente. E fica por fiador do estranho. Então, assim, ficar por fiador do estranho que, por exemplo, situações entre parentes próximos que você confia é menos perigoso, menos complicado, mas evitar a fiança em todas as situações é o melhor. É o conselho aqui. Inclusive lá no início, tanto companheiro, como aqui em Provérbios capítulo 20, verso 16. Veja só, Provérbios 20, 16. Ficando alguém por fiador de um estranho, perdão, não é o 20, é o 17. Provérbios 17, verso 18. Nós lemos assim, ó: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Veja só. Amigo. A presença do seu amigo, ficando por fiador. Dando a entender que é com um amigo que ele está sendo fiador. E quem é o homem falto de entendimento? Nós já vimos o Provérbios 8 estudando, mas nós vamos estudar mais profundamente adiante.
Provérbios 8, o verso 12 diz eu, a sabedoria, daí vai falar várias coisas a respeito dela, mas o verso 14, um pouquinho para frente, Provérbios 8, quem está falando é a sabedoria, que nós já vimos que é Jesus, em 1 Coríntios 1, 24. E aqui em Provérbios 8, 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. A sabedoria é o entendimento. Jesus é a sabedoria, então Jesus é o entendimento. Então, quando diz que o homem, o Provérbios 17 e 18, o homem falto de entendimento compromete-se, ou seja, o homem falto de Jesus, em falta de Jesus Cristo, compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Aí, outros provérbios que falam a respeito disso, Provérbios 20 e 16. Nós vemos assim, ó. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor àquele que se obriga pela mulher estranha. Então, até a roupa da pessoa, aqui no caso, né, usando, vai deixar de ser dela, porque não, vai ter que pagar, então. E o que mais aqui? 22, 26. Provérbios 22, 26. Nós lemos assim, ó. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Então, não estar entre essas pessoas. Nós, pelo contemplar, somos transformados. Então, não esteja entre essas pessoas. Vamos ver aqui, Provérbios capítulo 27, 13. Nós lemos assim, Provérbios 27, 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor àquele que se obriga pela mulher estranha. Então veja só, Deus ele está dizendo para não ser fiador. E colocando em contexto de companheiro, de amigo, e aqui de estranho, não ser fiador, fugir da fiança. Se ficasse, sai o quanto antes. E quando esse é um entendimento mais normal. Primeira linha, né? O entendimento basal. Óbvio, mais literal. Entendimento mais literal a respeito do dinheiro. E qual é o outro entendimento mais profundo do que esse? Hebreus, capítulo 7, verso 22. Nós vamos lá em Hebreus 7, 22. E lemos assim: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Veja só, e o verso 25: portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é perfeito. Nós não somos perfeitos. Jesus é perfeito. Jesus foi perfeito. Ele viveu uma vida perfeita. E quando ele se torna nosso fiador, espiritualmente falando, aqui está falando o fiador de um novo testamento, uma nova promessa. Qual é essa nova promessa? Essa nova esperança? A boa nova, boa notícia, esse evangelho? A vida eterna? Então, que é pela graça, o Novo Testamento, a recompensa que nós teremos, que é a vida eterna em Cristo Jesus, só vem por causa que Ele pagou o preço. Então, Ele se tornou o nosso fiador, e nós, para não precisarmos pagar a dívida, que é o quê? Morte eterna, paga a dívida do pecado. O salário do pecado é a morte. Hebreus. Vamos lá, Hebreus 6, 23. E é mais ou menos dizer assim, o salário, ou a recompensa, né? O salário é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Se a gente pecou, e todos nós pecamos, Hebreus 3, 23, 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus, não merecemos a vida mais. E aí, Jesus, para pegar esse salário, essa recompensa, no caso seria a nossa dívida, nós estamos em dívida, nós precisamos morrer eternamente. Precisamos, se nós não aceitarmos Jesus. Mas se aceitamos Jesus, Ele se tornou nosso fiador. Isso. Bom, eles não pagaram, mas se eles me aceitarem, eu vou ser o fiador deles. Eu pago para eles. Jesus paga, então, é a justiça dele que cobre, que cumpre, que completa, que paga, se torna a nossa justiça. E quando nós vemos a respeito disso que roupas são um símbolo de justiça,
Porque em Apocalipse 19, verso 8, nós lemos assim: e foi-lhe dado que se revestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O linho fino, então, é se vestisse. Então, essa vestimenta, né? E linho puro, né? É o que? As justiças dos santos. Uma roupa limpa, pura, branca. Sendo a nossa justiça, quando a gente vê lá em Provérbios falando, tome-se Provérbios 27, verso 13. Quando alguém fica por fiador do Senhor, toma-lhe até a sua roupa. Deus está dizendo para não ficar como fiador. E se eu tento dizer, não, eu vou pagar dívida, se já é ruim ser fiador de alguém em sentidos literais, de dinheiro, quanto mais em sentidos espirituais. Se aquela pessoa não pagar a dívida, se ela não aceitar Jesus, eu apago por ela, eu vou pagar com pena, consequência. Aqui está dizendo que vai perder até a própria roupa, ou seja, a própria vestimenta, a própria roupa, o quê? Perde a própria justiça quem tenta salvar o outro por si mesmo. Como, por exemplo, uma pessoa está fazendo algo errado. Uma pessoa está reclamando. Uma pessoa está reclamando, demonstração de uma forma egoísta, tá lá, porque não sei o que, está reclamando. E aí uma outra pessoa que ama muito aquela pessoa lá, só que ela quer salvar a pessoa que está reclamando. Então uma pessoa quer salvar a outra que está reclamando lá, ela vai fazer o quê? Não, você não pode reclamar, para de reclamar que isso é errado, senão você vai... Então ela vai tentar mudar a outra pessoa. Não, eu preciso que você seja diferente, eu estou tentando te salvar. Você precisa fazer isso. E isso envolve o quê? É uma tentativa de salvação pelas obras. Tanto dessa forma, se eu tentar salvar o outro, mudar o outro, fazer com que o outro mude, isso acontece muito em relacionamento, eu vou te mudar porque você não... E é inconsciente. A pessoa não sente liberdade, é uma pressão e não há graça porque em nós não há justiça, em nós não há naturalmente o perdão, a solução para o problema não tem. Então só piora o problema e a gente acaba agindo errado, a gente acaba piorando a situação e nos tornamos culpados de um erro nisso e perdemos a nossa própria justiça. Então, e não tão somente isso, quando muitos pensam, se minha família não for pro céu eu não vou, porque eu só vou pro céu se minha família for, ou tipo, eu vou morrer pela minha família para que eles sejam salvos, eu vou dar minha vida para salvar eles. Nós não conseguimos salvar outras pessoas. Se Deus pedir para você dar a sua vida, é para dar testemunho. É um testemunho não a respeito teu, mas o que Deus faz. Por exemplo, qual que era o maior testemunho dos mártires na história? É quando eles estavam morrendo, eles estavam em paz. E essa paz não vinha deles. E quando eles, depois de mortos, o testemunho de como que foi, como que eles tinham paz ali morrendo, se a coisa que a gente tem mais preciosa aqui é a vida, e eles estavam entregando isso por forma injusta e estavam em paz. Porque eles sabiam que Deus irá um dia dar a recompensa. E quando passaram por isso, esse testemunho dava o quê? Desejo das pessoas de conhecer a Deus, de se entregarem a Deus. E é isso que fazia com que multidões se entregassem. O sangue dos cristãos é semente, era isso que foi dito no passado. Ou seja, elas estão ali não morrendo para salvar os outros diretamente, mas Jesus é que salva. Então elas deram um testemunho de que elas tinham um Salvador, é por isso que elas tinham paz. E aí as outras pessoas, eu quero conhecer esse Salvador. Então levava as outras pessoas a Cristo. Mas se não, em vez de você morrer, eu vou morrer por você, assim, de uma forma, no sentido assim, espiritual. No sentido de que, se alguma situação, ali um acidente, se você for lá para tentar salvar e você consegue ajudar a pessoa a salvar e você acaba morrendo, é um ato altruísta. Mas no sentido espiritual, dizer, não, eu vou ser o responsável pela tua salvação. Quando nós tomamos esta carga sobre nós, se você não pagar o preço da tua dívida, eu vou pagar. Então, se a pessoa não aceitar Jesus, que é a salvação, mesmo essa outra possibilidade, a pessoa não aceita Jesus, eu pego sobre mim essa responsabilidade. Então, ela não aceitou Jesus, então eu vou pagar essa dívida. Eu vou ter que fazer que ela aceite Jesus ou tomar essa responsabilidade de pagar essa dívida.
só vai trazer fardo sobre mim e aí eu vou acabar não sendo salvo porque eu estou tentando. E esses julgos de tentar dizer, eu vou ser o responsável pela tua salvação, é como colocar um jugo. E você tem que fazer isso desse jeito e nós acabamos controlando as pessoas, sendo manipuladoras também e dizendo, você tem que fazer isso, nós nos tornamos o padrão do que é certo. Você tem que fazer desse jeito, não aquele jeito. Tornamos juízes. E aí, quando a pessoa não faz o certo, a gente fala mal. A gente reclama, então a gente reclama de quem é reclamando porque reclamar é errado. Então você vê que você não soluciona o problema. Você entra no mesmo problema e os dois se tornam culpados e se perdem. Então, a maioria dos relacionamentos acontece isso. Né? Então, em vez de tentar fazer isso, entrega para Deus. Deus é que salva e dá um testemunho do que fazer o que é certo por amor. Amar. E Deus vai transformando a outra pessoa. Sem falar, mas orar. Quando necessário, fale, mas com amor. E ore muito. E quando nós aprendermos essa lição, muito sofrimento será evitado. Muito sofrimento. E o que nós vimos aqui, então, Jesus se tornou que Ele é o nosso fiador. Nós não precisamos mais, eu vou pagar dívida. Essa situação é muito importante. E para nós sairmos disso, nós precisamos conhecer Jesus, ter entendimento, ter Jesus como nossa sabedoria, nosso entendimento e seguir as orientações dele. Então, essa é a orientação que ele nos dá a respeito desse tópico. E por que, com relação ali, em Provérbios 6:2, e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendesse nas palavras da tua boca? Hoje, como acontece? A palavra já quase não tem mais valor. As pessoas falaram, desfaz e não importa o que falou, se não tiver um contrato assinado com firma reconhecida, 2 testemunhas, parece que não vale. Aí tem que ter aquilo lá, porque que ponto chegamos? Deveria ser, cada um de nós deve ser fiel à sua palavra. Se falou, cumpra. Mesmo com um prejuízo seu, cumpra. E aí, claro, se chegar você falou, mas aí pede, não, me perdoe e tal, a pessoa, não, tudo bem, eu perdoo que você, né, como aqui no caso, né, que importunar o outro, né, me perdoa por ter me tornado teu fiador, tá bom, tá perdoado. Então já não tá mais ali. Só na palavra. Nós vemos isso em Mateus 5,37, por exemplo. Quando vamos lá em Mateus 5,37, nós lemos assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então Jesus disse sim, sim, não, não. Esse deve ser o nosso falar. Então não precisa fazer juramento ou só precisar de documento. Claro, hoje pela burocracia tem muitas coisas que precisamos de documentos. Mas a nossa palavra deve ser um documento muito válido. É isso que Deus está dizendo. E esse é o princípio bíblico. E outro texto também é Tiago, capítulo 5, verso 12. Tiago 5,12, nós lemos assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, mas façais qualquer outro juramento. Nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Veja só, por que não cair em condenação? E quando a gente começa, eu falei, não, mas é que eu não jurei, não sei o que lá, mas eu falei, mas eu não estava. Falou, cumpra. A menos que você tenha falado algo que seja contrário à lei de Deus. Então se arrependa, peça perdão. E se for algo, digamos, falou, eu vou trabalhar no sábado. E Deus disse, não trabalhar no sábado. Daí depois, eu falei que trabalhar, mas Deus é mais importante, eu fiz errado, e a culpa é minha. Então, pede perdão, coloca nas mãos de Deus isso e faça o que é certo. Descumpra a sua palavra para cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito mais valor do que a nossa palavra. Então, quando entra em conflito a minha palavra e a palavra de Deus, a palavra de Deus vale, em primeiro lugar. Então, o próximo texto que quero compartilhar é Mateus 12. Por que é tão importante isso? Porque Mateus 12, no verso 36 e 37, nós lemos assim: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. As nossas palavras. Então por isso é tão importante prestarmos atenção às nossas palavras. Oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo. Pedimos o Teu Espírito estar conosco. Livra-nos de sermos fiadores. Existem possibilidades, Senhor, de não sermos fiadores, por exemplo, em questões de assinar um contrato de aluguel. Muitos precisa de um fiador. Como aconteceu comigo, conversar com o proprietário, orar sobre isso, conversar com a imobiliária e falar, olha, não quero que ninguém seja meu fiador e eu pago adiantado 1 ou 2 meses do aluguel. Existem possibilidades, Senhor, de fazer. Dar-nos sabedoria em como
a agir e não ser fiador e não pedir que outros sejam nossos fiadores. Não em questões, nem em questões financeiras, mas muito menos em questões espirituais, Senhor. Que somente Jesus seja o nosso fiador, o nosso salvador. Liberta-nos, Senhor, desses julgos que tentamos colocar sobre outros e que deixamos que outros coloquem sobre nós, e que somente Jesus esteja conectado conosco e nós com Ele. Somente o jugo de Cristo esteja sobre nós, como está em Mateus 11, 28 a 30. Por favor, guia-nos. Eu peço Tua presença e Tua bênção e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.